Hoje estamos recebendo no nosso programa Marcelo Galo, que é superintendente de operações do CIEE. E o assunto de dia diz respeito a uma boa parte da população brasileira. Eu quero falar com ele sobre aprendizagem. Marcelo, super obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. E o assunto do dia é falar de aprendizagem, gente. Eu acho que o Brasil está saindo de um movimento grande aí de demissões, estamos passando pela pandemia, graças a Deus estamos chegando já no final desse processo. Eu estou muito otimista quanto ao futuro. Mas eu sei que você coordena aí dentro do CIE essa área de aprendizagem, que não é uma coisa que todo mundo conhece profundamente. E eu queria começar batendo esse papo com você, falando, primeiro, qual é a diferença entre o estágio, que muita gente faz, e o aprendiz? Estagiário e aprendiz. O que diferencia um do outro? Quem que pode fazer o estágio? Quem que pode fazer, se candidatar a ser aprendiz? Câmara, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Ótima pergunta. O estágio, bom, a principal diferença entre os dois é que o estágio não tem vínculo empregatício e a aprendizagem tem vínculo empregatício, né? O estágio, ele é direcionado para o jovem a partir dos 16 anos. Ele não tem idade máxima, né? Então, pode ter uma pessoa de 40, 50 anos fazendo estágio, desde que ele esteja estudando no ensino médio ou no ensino superior. Então, essas são as características do estágio. A idade mínima, 16 anos, estar no ensino médio ou no ensino superior, regularmente matriculado. E não tem idade máxima. No caso da aprendizagem, a idade mínima é de 14 anos, então já é uma diferença. É a única condição prevista na Constituição Federal que permite trabalho abaixo dos 16 anos, né? Só pode trabalhar abaixo dos 16 anos, então a partir dos 14, se ele for aprendiz. Qualquer outra condição de trabalho com menos de 16 anos é considerado trabalho infantil, né? Ele tem que estar cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, ou já ter concluído o ensino médio. Ou seja, já há uma outra diferença. Ele pode ter concluído o ensino médio, não estar mais estudando e pode ser aprendiz. E no caso da aprendizagem, tem uma idade máxima, que no caso do estágio não tem. A idade máxima da aprendizagem é 24 anos incompletos. Então, ele pode ser aprendiz entre os 14 anos e 24 anos incompletos, e ele tem vínculo empregatício, ou seja, ele tem anotação na carteira de trabalho. Essas são as principais diferenças. Ele é de 16 a 24 anos. Qualquer pessoa de 14 que tenha, a 24. de 14 a 24, aprendizagem, qualquer pessoa que tenha, seja nessa faixa etária, que tenha cursado aí, ficou cursando o fundamental ou completado o médio, pode se candidatar. Exato. E como é que funciona isso? Como é que ele se candidata? Ele vai ao CIE? Quais são os cursos que ele faz? Porque, pelo que eu estou entendendo, ele vai ser... ele entra, se candidata, uma empresa escolhe ele para ser o membro. E aí, como é que funciona esse dia a dia desse aprendiz? Então, ele se cadastra, né? Esse cadastro pode ser feito através do site do CIE, www.cie.org.br, ou ele pode ligar para a nossa central, a ligação local, sem custo de DDD, né? Em qualquer lugar do Brasil, ele nem precisa colocar o DDD. É 3003-2433. Ele faz o cadastro é totalmente gratuito. Aliás, os serviços do CIE são gratuitos para os estudantes. Ele pode ter tudo gratuito lá na nossa plataforma. E aí, ele se cadastrando, ele já passa a concorrer a vagas de estágio, se for o caso, ou vagas de aprendizagem. Então, vamos supor que ele foi indicado para uma vaga de aprendizagem, ele vai passar em algum tipo de entrevista nessa empresa, a empresa vai com ele vai concorrer com alguns outros jovens, né? Vamos supor que ele foi aprovado. Lá na empresa, a empresa vai dizer para ele em qual área de aprendizagem ele vai atuar. Então, vamos supor que ele vai atuar na área do comércio e varejo, ou logística, ou produção, ou atendimento. Quer dizer, ele vai ter uma área específica. Nessa área específica, ele vai ser contratado pela empresa, se ele for aprendiz, ele vai ser contratado por carteira assinada, e ele vai ser matriculado em um curso do CIE que é compatível com a área em que ele vai estar trabalhando na empresa. Então, vamos supor que ele foi contratado por um banco. Foi contratado por um banco
Então, ele vai atuar num programa de aprendizagem que a gente chama de arco bancário, né? Ele foi contratado por uma empresa do varejo. Então, ele vai atuar num programa de aprendizagem ligado ao varejo. E assim por diante. Esse programa ele vai ter duração de 11 meses, que é a menor duração, até 24 meses. Vai depender do programa em que ele está matriculado e da carga horária. A carga horária pode ser de 4 horas ou 6 horas. Ele pode trabalhar 4 ou 6 horas. E a capacitação terá a mesma carga horária, 4 ou 6 horas. Então, geralmente, como é que funciona? Ele começa numa capacitação inicial, onde ele vai ficar 20 dias em capacitação inicial, onde ele vai ter as primeiras orientações, né, do mundo do trabalho, informática, como se portar no ambiente empresarial, né, assim, questões que a gente chama de soft skills, né, ou questões comportamentais, né, e também algumas noções do ambiente corporativo, ambiente empresarial, como eu já falei, e depois desses 20 dias ele começa na empresa. Ele já está contratado nesses 20 dias, ele já está contratado. E é importante dizer o seguinte, o tempo que ele está em sala de aula, ele está recebendo salário como se ele estivesse trabalhando na empresa. Então, a empresa paga para que ele esteja sendo qualificado. Passado esses 20 dias, ele começa na empresa, e aí, geralmente, ele vai ter, durante o mês, vamos pensar um mês que tem 22 dias úteis, né? Ele vai permanecer 16 dias úteis trabalhando na empresa e 6 dias úteis ele vai ter capacitação teórica no CIE. Basicamente é isso. Onde ele tem essa distribuição. Oi, pois não. Eu queria te perguntar, porque na realidade, pelo que eu estou entendendo, ele vai ter ele vai ter o início de uma profissão como aprendiz, trabalhando, Exato. e ao mesmo tempo o CIE está cobrindo um gap de formação, de talvez esse menino que não tenha tido oportunidade de ter menino ou menina que não tenha tido oportunidade de se profissionalizar ou de ter algum curso, o CIE complementa e prepara ele para que ele tenha um desempenho melhor na empresa. É isso que a gente está falando? É isso mesmo. Ele vem com alguns gaps importantes de formação, né? Inclusive da formação escolar, né? A gente tem que trabalhar questões de matemática com ele, a gente tem que trabalhar questões de lógica, de língua portuguesa, de comunicação, tanto verbal quanto escrita, e isso a gente trabalha também no programa de aprendizagem. A informática, né? Porque não adianta o jovem falar, eu sei navegar na internet, mas na empresa, a empresa vai querer saber se ele sabe mexer numa planilha de Excel, se ele sabe editar um texto em Word, uma apresentação em PowerPoint, por exemplo. E isso geralmente eles não sabem. E a gente vai trabalhar esses gaps na aprendizagem. E também questões comportamentais, atitudinais, que são muito importantes no mundo corporativo, né? E outras específicas da formação dele. Então, se ele vai atuar, por exemplo, num sistema bancário, a gente vai atuar com questões técnicas relativas ao sistema bancário. Na logística, no comércio e varejo, ele vai ter noções de marketing, de atendimento ao cliente, de distribuição de mercadorias numa gôndola, por exemplo, reposição de estoque, de controle de estoque. Quer dizer, tudo isso faz parte da aprendizagem. É uma formação técnica de nível básico, que é o que prevê a aprendizagem. É uma inserção na profissão. E hoje, Galo, você trabalha com quantos aprendizes hoje na quantidade efetiva de aprendizes hoje que estão no mercado? Então, Tamer, o Brasil tinha, antes da pandemia, aproximadamente 475 mil aprendizes. Nós estimamos que, com essa pandemia, houve uma queda de 100 mil vagas. Isso não foi diferente no CIE também. Nós tínhamos aí, no final do ano, 85 mil aprendizes e estamos hoje por volta de 69 mil, né? Tivemos uma queda também. Então, a gente espera que essa economia se recupere, né? Devemos ter aí ainda um período ainda de estabilidade ou ainda alguns meses de queda até que a curva volte a crescer. Muitas empresas ainda estão num processo de
reavaliação do seu quadro, e como o aprendiz ele é um percentual do quadro de funcionários, há um reflexo. Se a empresa diminui o seu quadro, reflete no número de aprendizes, né? Algumas empresas, como a gente sabe, foram fortemente afetadas, né? Só pegar o setor aéreo, setor hoteleiro, serviços, comércio, né? Isso acabou afetando um pouco a aprendizagem. A gente espera que a partir de 2021 esse cenário comece a ter uma reversão, mas houve uma queda. O que a gente está propondo é que o governo faça um estímulo, né, à aprendizagem, e o CIE tem uma proposta aí que nesse estímulo o governo poderia criar até 400 mil vagas para aprendizagem, num prazo aí de até 6 meses. Né? Um forte apoio do governo à aprendizagem, uma proposta que ele já apresentou no Ministério da Economia. Agora, Galo, do ponto de vista da empresa, a gente conversou bastante do ponto de vista do candidato, candidata, que quer entrar nesse sistema, e está muito claro que é uma oportunidade que ele vai ter para se profissionalizar e iniciar uma carreira. Do ponto de vista das empresas, essa mão de obra que está entrando para iniciar a sua atividade, ela dá retorno? Porque essa é uma questão que a gente tem que falar, poxa vida, eu vou contratar um aprendiz, ele vai ficar um dia fora, vai ficar 4 dias dentro. Eles conseguem criar carreiras, efetivamente ser efetivado? Eu imagino que também depois desse período aí de aprendiz, ele concluído, ele não pode se tornar aprendiz novamente, ele vai ter que tentar a profissionalização, é isso? Então, 2 questões. Como é que as empresas veem a questão da aprendizagem? Se existe um potencial de carreira efetivo? E essa outra questão que eu te falei, terminado um período de aprendizado, eu tenho 16, fiquei até os 18, eu posso ser aprendiz numa outra empresa? Vou começar pela segunda pergunta. Então, ele pode, sim, ele pode ser aprendiz em uma outra empresa, desde que o curso seja diferente. Por exemplo, ele foi aprendiz de logística numa empresa do setor de transportes, de carga, por exemplo, e, sei lá, dos 16 aos 18 anos. E depois ele foi aprendiz num banco dos 19 aos 21 anos. Pode. Um outro curso, um curso bancário, e o primeiro curso foi um curso de logística. Pode. A lei permite isso, né? Desde que seja um curso diferente. Sobre as vantagens para a empresa também, o que a gente vê, né? É muito comum a gente escutar na imprensa, né, depoimentos de profissionais de recursos humanos, inclusive empresários, sobre as dificuldades da mão de obra, né? Que faltam profissionais qualificados. Quando a gente escuta isso, a gente geralmente pensa nos cargos mais elevados das organizações, né? A gente pensa assim, é uma obra... Vamos pensar na construção civil. A gente sempre pensa no engenheiro. Mas quando a gente teve aquele boom na economia, alguns anos atrás, se você for pegar as notícias da época, você vai observar que falavam assim, faltam engenheiro, mas também faltam azulejistas, faltam eletricistas, faltam marceneiros, né? Quando você vai para o setor de restaurantes, você vê que muitas vezes faltam pessoas com qualidade para atender o cliente. Você vai num restaurante, você espera, claro, uma comida de qualidade, mas você espera um serviço também de qualidade. E isso diz muito se você vai voltar ou não para aquele restaurante. Então, o aprendiz, ou uma loja, né? Pegar uma loja, por exemplo. Vai numa loja, você não está atrás só do preço, é importante, mas aquele atendimento que te dão faz parte da experiência da compra, né? E o aprendiz, ele está nessa ponta. Ele é preparado para atuar na ponta, a ponta que está no contato direto com o cliente. Então, é o jovem que vai atender na loja, na concessionária de automóveis, que vai atender no restaurante, que vai avaliar se aquele produto que está saindo na linha de produção está de acordo com os padrões de qualidade que a indústria exige. Você preparar essa mão de obra de base é tão importante para a qualidade do seu produto ou do seu serviço, quanto as pessoas que estão mais acima na cadeia hierárquica. Porque eles estão diretamente ligados à experiência de compra do produto ou serviço do seu cliente. E muitas empresas estão percebendo que, ao formar o seu aprendiz, você tem um custo muito barato
porque o aprendiz recebe, na grande maioria das vezes, salário mínimo hora, e que poucas categorias hoje recebem. Geralmente, o piso da categoria, por acordo sindical, é acima do salário mínimo hora, e o aprendiz geralmente não está enquadrado no acordo da categoria, então ele recebe o salário mínimo hora. Segundo, o custo de formação desse aprendiz, mesmo com a questão do treinamento da entidade de qualificação, é muito baixo. Então, você tem um custo baixo de treinamento e o aprendiz está em constante treinamento durante todo o período, né, de aprendizagem, e não só treinamento. A entidade de qualificação, por força de lei, ela é obrigada a dar um apoio através de assistentes sociais, de pedagogos, de psicólogos, ao desenvolvimento desse jovem. Então, você tem um jovem em transformação, um jovem em desenvolvimento constante ao longo de até 2 anos, com um custo muito reduzido. Se você fosse contratar qualquer consultoria de recursos humanos, seria um custo muito maior, um coaching ou alguma coisa assim. É claro que são serviços diferentes, eu sei disso. Mas o custo seria muito maior. E um outro ponto, você vai formar esse jovem de acordo com a sua filosofia de trabalho, com a sua cultura organizacional. Se ele é um jovem, uma tela em branco, como dizem, né, ele não tem experiência nenhuma para apresentar, ele também não tem vícios. Então é muito mais fácil você moldá-lo de acordo com a sua cultura. Você vai preparando esse jovem para a sua jornada. E aí você pode, claro, nem todos os jovens vão ser aproveitados. Da mesma forma que nem todos os seus funcionários, quando você contrata no período de experiência, são aproveitados. Isso faz parte de qualquer organização. Mas muitos jovens aprendizes permanecem nas empresas e vão sendo contratados ou promovidos ao longo do tempo. Você pega, por exemplo, algumas cadeias que têm por característica um turnover um pouco mais elevado, como, por exemplo, algumas cadeias de fast food, algumas cadeias de call center, telemarketing, onde a aprendizagem ela passa a ser parte estratégica para você recrutar essas pessoas e ir substituindo, né? Mas não só nessas cadeias, né? A gente costuma encontrar já em muitas empresas pessoas que foram aprendizes e que hoje ocupam cargos de chefia, de liderança, de supervisão, até de gerência. Então, eu acho que o problema da aprendizagem é que, como ela é uma cota, ela acaba sendo enxergada, às vezes, como uma coisa um pouco impositiva. E a cota ainda deve permanecer porque falta um pouco desse esclarecimento. Mas se você olhar a aprendizagem como uma ferramenta estratégica para a formação de recursos humanos, pensando nessa base que está em contato direto com o seu cliente, ela passa a ter uma importância muito maior. Né? Não adianta eu olhar só o chefe de cozinha e falar, poxa, eu quero ter um chefe de cozinha francês, o cara estrelado, Michelin, tal. Mas se o meu garçom não for bem preparado, vai tudo por água abaixo, entendeu? Então você tem que trabalhar essa base. E aí que a aprendizagem entra. Carlos, que isso é particularmente importante no Brasil, onde você tem essa carência de formação de mão de obra, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, vocês vão acompanhar e vocês vão tendo feedback da empresa. O Sérgio Tamer aprendiz, está indo bem, está indo mal, dá para você reforçar um pouquinho mais algum aspecto comportamental dele. Existe essa comunicação entre a empresa e o CIE no andamento do trabalho, do treinamento durante esses 2 anos, até chegar ao ponto, olha, esse cara aqui não funciona, não tá tendo aderência, né? Não está conseguindo evoluir, porque eu acho que a proposta que vocês fazem é no sentido de uma evolução desse profissional para que ele seja efetivado e alcance outras funções dentro da empresa. Tem essa conexão e depois eu queria, só para a gente encerrar a conversa, voltar a falar sobre a proposta dos 400 mil empregos. Primeiro, essa questão da conexão. Não, sim, existe conexão, né? O CIE tem 180 consultores hoje, no Brasil todo. Consultores são o elo entre o CIE e as empresas, né? Eles visitam as empresas, eles têm contato permanente com essas organizações e essas empresas sinalizam, né, para esses consultores quando existe algum problema com os aprendizes. Além desses consultores, nós também temos as nossas líderes, né, técnicas de aprendizagem, que funcionam como coordenadoras pedagógicas. São 30 pessoas hoje,
são todas elas formadas em pedagogia, psicologia, muitas com pós-graduação, principalmente em psicopedagogia, e também recebem esses feedbacks. E aí eles, né, vão atuar em processos de identificação do problema. O que está acontecendo com esse jovem, né, se ele está tendo um problema, porque às vezes ele pode estar tendo um bom desempenho em sala, né, na capacitação teórica, e na prática ele está tendo alguma dificuldade. Então a gente vai primeiro identificar qual é o tipo de problema, né, se está havendo algum tipo de desempenho insuficiente, falta de adaptação na empresa, se tem um problema familiar, por exemplo, que está repercutindo nesse ambiente da empresa. E, claro, se for um problema que compete somente ao jovem, ou seja, falta de maturidade, de responsabilidade, de compromisso, isso também acontece, a gente vai procurar primeiro orientar, advertir, corrigir, né? E se isso não for adequadamente corrigido, né? Claro, existem situações que o jovem pode ser desligado, né? Isso está previsto na lei, inclusive. Tem que tomar algumas evidências anteriores até chegar nesse desligamento. E se for uma situação que pode ser corrigida, a gente sempre vai tentar preservar a aprendizagem e o jovem. Eu vou lhe dar um exemplo prático, né, que eu praticamente acompanhei, de uma situação que o jovem estava faltando muito. Era um banco, não posso declinar o nome do banco por questões éticas, né? Mas era um banco na região Nordeste, né? E esse aprendiz começou a faltar muito na atividade prática. E a gerência entrou em contato, né? Queria que a gente esclarecesse o que estava acontecendo. E por que o jovem faltava? Porque o pai dele era alcoólatra. E quando ele se ausentava de casa, o pai batia na mãe. Então, o jovem tinha medo de se ausentar de casa e a mãe ser agredida. Então, a gente teve que entrar com uma ação no conselho tutelar, papapá. É uma situação que envolve outras questões, né? Às vezes, a questão familiar também está envolvida nisso. Então, a gente tem que analisar sobre vários aspectos o que está acontecendo Claro, existem casos também onde o jovem ele não é vítima, ele é o problema. E aí a gente tem outras medidas, né? Mas a gente sempre precisa olhar isso sobre vários aspectos, né? E para a gente encerrar a conversa, eu sei que você comentou que vocês estão com uma proposta de geração de 400 mil novos empregos, de vagas para aprendizes, porque o Brasil agora vai ter um problema seríssimo de emprego, né? A gente vai ter, pelo menos agora, um período de retomada da economia, e a gente sabe que o aprendiz ele tem uma remuneração e ele gasta essa remuneração dele ou na própria família, ajudando o orçamento familiar, né? Mas também com cursos, com a própria evolução dele. Sinteticamente, como é que vocês estão, em que estágio está essa proposta e qual é o racional dela no sentido de tentar reativar um pouco essa questão do emprego na sociedade brasileira? Ok. Nós discutimos essa proposta em abril, né? O CIE tem um grupo de estudos, né? Coordenado pelo nosso superintendente-geral, Humberto Casagrande, e discutimos essa proposta, formulamos essa proposta em abril, apresentamos essa proposta no final de abril, começo de maio, para a Casa Civil e para o Ministério da Economia. Nessa semana que nós tivemos uma primeira assim, discussão um pouco mais produtiva, né? Através de uma videoconferência com o Fernando Holanda, do Ministério da Economia, né? Da Secretaria de Política do Emprego. Ele disse que tinha feito uma primeira análise, mas queria se aprofundar mais sobre o tema. Pediu um reenvio do material, nós reenviamos, né? Ele ficou de se debruçar novamente, designou alguns colaboradores da equipe dele para estudarem com mais profundidade a proposta. Então, estamos aguardando, né, que o governo se manifeste. A proposta, basicamente, é a seguinte: o governo tinha aquela proposta de investir 10 bilhões na carteira verde e amarela, né, que não foi aprovada. Nós estamos propondo que o governo invista 6 bilhões de reais para a geração de até 400 mil vagas de aprendizagem, sendo que seriam vagas que permaneceriam por até 2 anos. Dessa forma, o governo investiria 3 bilhões no primeiro ano e 3 bilhões no segundo ano.
Esses 6 bilhões representam apenas 0,5% que o governo pretende investir no plano de recuperação econômica em virtude da Covid. Então, 0,5% para investir na juventude brasileira, que hoje representa aí praticamente 45, 50 milhões de jovens, né? É muito pouco, né, se a gente pensar em termos percentuais, né, e para o público que seria atendido. Como é que funciona? Cada aprendiz custa aí, por ano, considerando salário, encargos, vale transporte e capacitação, custa por ano para a empresa R$ 15.000, um aprendiz. Então, considerando 2 anos, são R$ 30.000. O que a gente está propondo? Que durante esse período de calamidade pública, que vai até dezembro, o governo auxiliaria as empresas arcando com 50% das despesas desse aprendiz. O aprendiz seria contratado agora, durante esse período até dezembro, seria um contrato de 2 anos, então vamos supor, ele inicia em setembro agora de 2020, o contrato dele iria até setembro de 2022. Como a gente está num período de restrições sanitárias, né, por causa da Covid, nos primeiros 60 dias, essa capacitação seria totalmente EAD. Ele ficaria utilizando plataformas EAD, ficaria em casa, né, utilizando o computador ou o smartphone, em capacitação EAD, utilizando a plataforma do CIE ou de outras entidades. É importante dizer também que a gente não está aqui só falando do CIE. Existem mais de 1.000 entidades de capacitação hoje no Brasil, né, que poderiam também atender esses aprendizes, né? O CIE é uma delas, mas existem muitas outras aí, registradas no Ministério da Economia. Então, esse jovem seria contratado 60 dias em capacitação EAD. Depois de 60 dias, o que a gente acredita? A pandemia já vai estar, né, numa curva descendente, as atividades econômicas já estão voltando, e aí ele ficaria 90 dias em capacitação prática, só na empresa. Então, 60 dias só em capacitação teórica, depois 90 dias só em capacitação prática. Depois desses 90 dias, 4 por 1, ou seja, 4 dias na empresa, 1 dia em capacitação teórica. Isso até o final do contrato, ou seja, até o final desses 2 anos. Durante esse período todo, ele está recebendo, a empresa está recebendo 50% de aporte dessas despesas. Então, seria uma forma do governo auxiliar o jovem na sua inserção no mercado de trabalho, e o jovem é o mais atacado pela curva de desemprego, são sempre eles que estão mais altos na curva de desemprego, aí nas taxas de desemprego, né? E também ajudar a empresa. E a gente está colocando uma proposta que esse aporte seria para as empresas com faturamento de até 400 milhões de reais por ano. Então, a gente vai atender quem? Micro, pequenas e médias empresas, que são aquelas que estão sendo mais afetadas nesse momento. Então, o governo, ele de certa forma, ele ajuda o jovem e ele também ajuda a empresa, porque ele vai ajudar na folha de pagamento dessas empresas na contratação de aprendizes. É uma proposta que atende duplamente Ou a seja, Galo, economia. me corrija se eu estiver errado. Para a empresa, o custo seria mais ou menos de uns 600 e poucos reais. Você está falando de 15 mil reais, ano Exatamente. dividido em 2, 7.500 para a empresa, 7.500 para o por Estado, ano. daria um custo de uns 620 reais, mais ou menos, por ano, por mês, mês, para que uma empresa tivesse um aprendiz durante 2 anos sendo capacitado. É isso, né? Isso. Quer dizer, que é um valor absolutamente absorvível no cenário econômico. Com certeza. Não, acho que o governo vai inserir aí uma população de jovens aí com a idade média de 16, 18, 20 anos, que é uma população também, que também tem uma outra questão, né? Que se a gente não der uma oportunidade, a gente está... Porque a aprendizagem, ela trabalha a questão da evasão escolar, que enquanto ele for aprendiz, ele não pode evadir da escola. Ela trabalha o combate ao trabalho infantil, ela trabalha também uma outra questão, que é a violência. Esse jovem, às vezes, por falta de oportunidade, ele é cooptado pelo tráfico, pelo crime, né? Então, a gente está dando oportunidade e, claro, lá na frente, isso vai refletir na vida desse jovem e na vida de todos nós que estamos nessa sociedade. Legal. Galo, queria super agradecer a sua presença aqui com a gente e ratificar. Se o aprendiz quiser entrar, quiser participar do programa de vocês,
Você repete para a gente o site e o telefone de contato, que a gente vai colocar o lettering aqui, para que as pessoas possam estar entrando em contato com vocês. Vocês estão funcionando plenamente agora, né? Nós estamos funcionando, né, totalmente. O jovem pode se cadastrar através do nosso site, www.ciee.org.br, ou pelo nosso telefone 3003-2433. Maravilha, Galo. Mais uma vez, obrigado. Acho que foi super produtivo a gente explicar um pouquinho como funciona essa dinâmica da lei de aprendizagem. R$ 625, que é a proposta que vocês estão fazendo para o governo por mês, eu acho que é muito pouco para mudar a vida de tanta gente. Super obrigado, Galo, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigado também. Um grande abraço.